Graça e paz, igreja. É uma alegria estar aqui nessa noite. Nós viemos a Salvador participar do aniversário da minha irmã, Jussara. E aqui tivemos o prazer de também estarmos juntos do casal Otto e Elizabeth. Tem sido dias de descanso, dias maravilhosos. E aqui estou para compartilhar com os irmãos da Santa Palavra de Deus, uma mensagem que Deus colocou em meu coração, que eu quero compartilhar com vocês. E eu quero me colocar mais aqui, porque nós vamos juntos estar de olho na tela. Esse tema é o tema do ano da minha igreja, Primeira Igreja Batista no Andaraí, Rio de Janeiro. E, coincidentemente, é o tema dos batistas baianos. Então, nós estamos ligados sem saber, né? E uma igreja relevante, discipulando gerações. Infelizmente, nós temos esquecido dos nossos filhos. E, muitas vezes, até líderes, principalmente os líderes que são tão envolvidos nas atividades das igrejas, da denominação, e às vezes ganham tantas pessoas para Jesus e perdem nos seus lares seus filhos. Você talvez conheça alguns, eu conheço. E nós temos, nessa hora Deus nos despertou para chamar atenção. E como igreja, eu acho que nós todos devemos aproveitar esse tema baiano da Convenção Batista e também repensarmos como estamos trabalhando com os nossos filhos. Cada um pense agora na sua família, como estamos trabalhando com eles. E o próximo, Kaique, pode passar, filho, isso aí é a divisa. Bem, hoje eu quero falar sobre a base para uma família feliz. Não existe coisa mais importante na nossa vida do que a família. Eu estava vendo a nossa irmã falando aqui da alegria dela estar com seus filhos e seus netos, todos reunidos. Não existe alegria maior. Família é um projeto de Deus. Deus é quem criou a família. Por isso, ela é tão odiada e tão perseguida na sociedade. Vocês já devem ter percebido isso, que nos dias de hoje fazem tudo para destruir a família tradicional. Pai, macho, mãe, fêmea e filhos que são herança do Senhor. Há um ódio contra essa família. Mas essa é a família que Deus criou, e criou antes do Estado, antes das instituições, antes de tudo. Deus criou a família. Amém? Porque a família é importantíssima para nós. Uma família desestruturada certamente vai trazer problemas emocionais para as pessoas. Crianças que nascem em família que não têm pai, por exemplo, de mães solteiras, essas crianças têm uma grande chance de crescerem com problemas seríssimos, pela ausência da figura paterna, que simboliza Deus, a figura de Deus. E muitas dessas crianças têm dificuldade depois de orar, chamar Deus de pai. Porque às vezes ela tem um pai, mas um pai estúpido, que bate na mãe, que chega bêbado em casa. Famílias sem Deus, famílias desestruturadas, são causas de mágoas, de traumas emocionais profundos. As nossas maiores feridas são causadas na família por pessoas que deveriam nos amar. Um pai que chama um filho de burro, já imaginou o que isso vai representar a vida toda para essa criança? Não tem noção. E na raiva, na ira, fazem loucuras com as crianças. Famílias sem paz. Famílias sem Deus. Então, querido, a base para uma família feliz, nós vamos ver hoje. Eu espero que essa mensagem cale fundo em cada coração aqui. Próximo, Kaique. Pode passar. Isso.
Vamos ao texto bíblico, conforme está aí na tela. Vamos ler juntos Mateus, capítulo 18, de 21 até o 36. Nós vamos lendo e comentando, porque a palavra de Deus vai nos mostrar qual é a base para uma família feliz, verdadeiramente feliz. Eu quero dizer também de antemão que não existem famílias perfeitas. Nós somos pecadores, somos falhos, mas existem famílias bem-sucedidas. Famílias que venceram suas dificuldades, suas limitações. E há famílias que fracassaram, que naufragaram, que não foram felizes. Vamos ler a Santa Palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe até 7 vezes? Até 7 vezes? Por que Pedro perguntou até 7 vezes? Porque naquela cultura judaica, era permitido você perdoar uma pessoa que repetisse o erro com você. Obrigado, querida. Muito agradecido. Era permitido que você perdoasse até 3 vezes no máximo. Ele errou com você, daqui a pouco ele pisa no seu calo de novo, daqui a pouco ele pisa 3 vezes e você perdoou. Naquele dia, aí você já pode esquecer de perdoar e tentar ir às forras. E a vingança. Essa era a cultura. Aí Pedro, querendo dar uma de bonzinho diante dos seus pares, em vez de 3, como era o limite natural naquela cultura judaica, ele falou até 7 vezes. E aí Jesus responde para ele de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. O que Jesus disse? Vamos ler juntos? Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Presta atenção, isso aí é uma palavra simbólica, né? 70 vezes 7 na matemática. Quem é bom de matemática? Levanta o braço aí. Quanto é que dá? Rápido. 490, parabéns. Então não é 490 vezes num dia, não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo? Que o perdão não tem limites. Não tem limites. Na cabeça daqueles judeus, aqueles discípulos, naquela cultura judaica, olho por olho, dente por dente, naquela cultura, perdoar sem limites, que isso? Não existe. O que deu na cabeça de Jesus? Não estou entendendo, meu mestre. E como foi dito aqui, muito bem dito, eles não entenderam Jesus até depois que ele ressuscitou. O nível de Jesus era tão espiritual, eles ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo, logo não podia mesmo entender. Quem é carnal entende as coisas do Espírito, irmãos? Não entende. Só depois de Pentecostes. Mas Jesus foi semeando e está tudo registrado na palavra. E o que Jesus está passando para mim e para você nessa noite aqui é que perdão não tem limites. Não tem limites. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que a base para uma família feliz é o perdão. Poxa, mas o que meu pai me fez? Meu pai abusou de mim quando eu era criança. Você já imaginou uma coisa dessa? E você acha que não existe isso? Isso é imperdoável. Não tem limites. Não tem limites. Agora, eu não quero perdoar. Eu não tenho força para perdoar. Eu tenho ódio. Quando eu penso, sangra, dói. Isso é normal. Todo ser humano é assim mesmo. Se você não sente isso, você está com algum problema, porque é normal. Dependendo da profundidade da ferida, do sangramento, o mais difícil é você lidar com ela.
E às vezes precisa de ajuda psicológica para lidar. Não é fácil lidar com as emoções. Nós não conseguimos. Mas Jesus está dizendo que nós temos que perdoar. Vamos continuar para ver como nós vamos sair desse nó. Continuando. Por isso, o reino dos céus... Aí Jesus vai fazer o seguinte. Ele vai agora contar uma parábola para ilustrar o perdão. Tá certo? Vamos aprender com Jesus? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. É muito dinheiro. Seria bilhões de reais. Um talento são 6.000 dias de trabalho. 6.000 dias de trabalho. Um talento. Equivaleria mais ou menos a 16 anos e 5 meses de trabalho. 16 anos e 5 meses de trabalho. Um talento. Um talento. Você ia trabalhar 16 anos e 5 meses para pagar uma dívida de um talento. Tudo que você ganhasse nesses anos era para pagar a dívida. Mas quantos talentos? Ele devia um talento? 10.000! Ele ia ter que viver uma eternidade para poder pagar aquilo ali. Impagável. Impagável. De tão enorme é essa dívida. Então, não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, olha só, ele estava livre, era um empregado livre, ia virar escravo. Ele, a mulher dele, que deveria ser vendida para um senhor ou outro senhor qualquer, os filhos dele, tudo vendido, e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Esse dinheiro todo da venda da família dele era para cobrir a dívida. Quanto vale a sua esposa? Quanto vale sua esposa? Quanto vale um filho? Quanto vale uma filha? Tem preço? Se coloca no lugar desse homem. Ele ia perder a família, iam virar escravos. Então teria que ser vendido tudo. Kaique, por favor, dá 2 toques. O primeiro e o próximo. Obrigado, Kaique. Então, o servo, caindo aos pés dele, implorava. Observe bem a atitude do servo, o desespero no coração daquele homem. Se coloca no lugar dele agora. E o que ele fez? Ele se quebrantou, se prostrou, se ajoelhou aos pés do Senhor, e implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Ele nem tinha noção de que a dívida dele é impagável. Mas ele estava tão quebrantado, ele reconheceu a dívida dele, que ele era um devedor. Ele reconheceu que ele era um devedor. E ele pediu misericórdia. E o que aconteceu? O senhor daquele servo compadeceu-se dele. Compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Nossa! Que presentão, hein? Que presente, né? E aí esse homem perdoado, ele saindo dali, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, um colega dele, que trabalhava junto dele. E esse colega lhe devia 100 denários. 100 dias de trabalho, só. 3 meses de trabalho. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, o seu colega, caindo aos pés dele, fez a mesma coisa que ele fez com o Senhor. Caindo aos pés dele: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou da prisão até que saldasse a dívida.
Observe a diferença. Ele foi tratado com misericórdia, uma dívida impagável foi perdoada. Ele agora não tem a mesma misericórdia com o colega que tem uma dívida pequena com ele e não perdoa e coloca na prisão esse colega que estava devendo a ele. Próximo, Kaique, 2 toques. O texto continua, terminando então a parábola. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Ficaram indignados, né, com essa injustiça. Poxa, você foi perdoado daquela dívida enorme e agora você coloca o nosso colega na prisão por causa de 100 denários. Que isso? E aí, queridos, o que aconteceu? Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Observe bem, compaixão. Olhar para o devedor com compaixão. Ele não tinha essa qualidade. Ele não tinha esse olhar de compaixão. Não tinha essa capacidade, que aqui a figura do Senhor é o nosso Pai, é Deus. Ele olha para a gente com compaixão, mas nós pecadores não temos essa capacidade de olhar para um nosso ser humano, colega nosso, que está nos devendo uma dívida cruel, que me feriu na minha infância, na minha mocidade, que me prejudicou. Eu tenho uma ferida enorme, sangrando até hoje por causa dessa pessoa. Tem essa dívida comigo e eu não consigo olhar com compaixão. Pelo contrário, eu olho com ódio. Sabe, queridos? É isso que acontece. Olhar com compaixão é o olhar de Deus. Você não vai conseguir enquanto o Espírito de Deus não dominar teu coração. Não vai conseguir se você não tiver uma experiência profunda com Deus. E aí é que começa a cura. Começa a sua cura. Porque essas feridas emocionais prejudicam você. Você fica doente. Há muitas pessoas com câncer hoje. E aumenta cada vez mais o número de doentes de câncer. Porque aumenta cada vez mais as dores, as mágoas, as feridas emocionais só aumentam. As famílias estão cada vez mais foco de pessoas doentes. Por falta de amor, de perdão. Mágoa mata. Mágoa tira a qualidade de vida. Então esse homem não conseguiu perdoar. E o que o Senhor fez, que significa a figura do nosso Deus? Ele diz assim: e indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos. Carrascos naquela época eram torturadores, que torturavam o preso na prisão. O que Deus está falando, o que Jesus está querendo dizer conosco? Torturadores até que lhe pagassem toda a dívida. Tortura. As dores emocionais que você não perdoa, as pessoas torturam você por dentro. Você está presa numa prisão com carrascos, a vida toda presa. Aquela maldade que você recebeu, aquela mágoa que você não consegue esquecer. É terrível. Aí você casa assim, você acha que vai ser feliz. Então são pessoas doentes, casadas com outras pessoas doentes, e se ferindo, e ferindo seus filhos, repetindo a mesma desgraça que você recebeu. São pessoas doentes fazendo doentes. Não tem paz. Até que lhe pagassem toda a dívida, né? Entregou aos carrascos. Assim também, olha só, isso aí significa o seguinte, é aplicação, tá? Isso é aplicação de tudo que nós falamos aqui, e o que eu acabei de reforçar. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês. Olha bem, está falando para os seus discípulos, hein?
assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Cada um a seu irmão. Sabe, queridos, eu tive a oportunidade de aconselhar um casal, muitos anos atrás. Esse casal estava separado há 1 ano. E se separaram não foi por infidelidade, por nada, porque não tinham mais vontade de ficar juntos, estranho, né? E ele saiu de casa e a mulher ficou muito magoada com aquilo. Os dois criados na igreja. Os dois criados na igreja. Religiosos. Nem sempre convertidos. Essa é uma realidade. E ele me procurou depois de um ano e pediu ajuda, que ele estava arrependido, mas não conseguia. E eu o desafiei a ter uma experiência com Deus. E ele foi e buscou realmente, fez as leituras bíblicas, a minha orientação, e ele teve sua experiência profunda com Deus. Ele nasceu de novo. Ele recebeu o dom do Espírito. E ele um dia me ligou. Olha, hoje eu olho para minha esposa, ela ainda não me aceita, mas eu já a perdoei, eu peço que ela me perdoe, e ela não está conseguindo. Eu olho para ela com compaixão, porque eu também era assim. Eu era assim. O olhar dele mudou. Olhar de compaixão. E Deus agiu. Deus é fiel. Deus honra aqueles que o honram. Até que ela um dia se quebrantou. E os dois hoje estão felizes. Tem um lar feliz com filhinhos. Que bênção, né, irmãos? O que o perdão faz? A mágoa não pode persistir. E eu queria, então, destacar 3 pontos. Por favor. O primeiro ponto, Kaique, só um toquezinho. A base para uma família feliz, essa aqui. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoei? Até 70? Jesus respondeu, não, não digo a você que perdoe 7, mas 70 vezes 7. Como nós vimos e já falamos aqui, a base para uma família feliz vamos juntos? O perdão sem limite. Tem limite. Mais um toque. Vamos ler juntos esse texto de Colossenses 2,13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Sabe, amados, nós éramos assim, mortos nos nossos pecados, nós estávamos longe de Deus, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo, quando nós nos entregamos a Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos da morte. Estávamos mortos. Ele perdoou todos os nossos pecados. Não foi alguns não, irmãos, todos. Estávamos longe de Cristo, longe de Deus, longe do lar. Imagine uma família que Deus é o Pai, aquele lar, aquela comunhão gostosa, né, em família. Eu estou longe do lar, sou um filho perdido, longe do lar. Eu quero voltar para perto do meu pai. Eu quero receber o abraço dele, estou longe do lar. O pecado separa a gente de Deus, a gente fica bem longe de Deus, vagando nesse mundo, sem paz no coração. Aí um dia nós nos quebrantamos, como aquele homem, nos prostramos e reconhecemos, temos uma dívida. Sou um pecador, Senhor, minha vida é infeliz, tenho um vazio na minha alma, não tenho paz, tenho ódio. Aí o Senhor vai fazer a mesma coisa que fez com aquele homem. Vai mandar o Espírito Santo dele na sua vida.
e vai transformar a sua vida. E você, de pessoa morta, passa a ter vida em Cristo Jesus. E todos os seus pecados são perdoados, todos, sem exceção, não tem limites. Mas eu fui um estuprador, eu fui um assassino, eu fui um Paulo. Paulo foi terrível quando era Saulo. Ele prendia, matava, odiava. E depois passou a viver Cristo e até, se necessário, morrer por Cristo, como acabou morrendo realmente, sendo martirizado. Sabe, queridos, não sei como está a sua vida, se você está longe de Deus. Aquele casal que eu falei para vocês foram criados na igreja, mas a mágoa estava no coração deles. E aí, não há como haver perdão se você não se quebrantar, não se ajoelhar e reconhecer sua dívida e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não tenho força por mim mesmo, é impagável, eu não consigo. Vamos para o próximo ponto, por favor, Carlos Henrique, 2 toquinhos. E mais um. Então o servo, caindo aos pés, implorava: tenha paciência comigo, pagarei tudo. E o senhor daquele servo compadeceu, se mandou embora e perdoou-lhe a dívida. A base para uma família feliz vamos juntos? O perdão recebido de Deus. Se você não experimentou esse perdão, presta atenção. Se você não experimentou esse perdão, você não tem paz. A mágoa continua lá. Quando você recebe esse perdão, sua vida muda, você passa a ter vida, você passa a ter paz. Você é uma nova criatura, nasceu de novo. Você agora é templo do Espírito Santo. Você agora é membro da família de Deus. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é um pequeno Cristo, caminhando para se tornar cada vez mais semelhante à imagem de Cristo. Essa é a nossa missão, é santificação. É isso. Mas a partir do momento que você cai aos pés e realmente reconhece que você não tem condições por você mesmo, pelos seus esforços, pelo seu fervor religioso, nada disso consegue pagar a dívida dos seus pecados para com Deus. E eu queria que você lesse comigo 1 João 1,8,9, que está aqui embaixo. Vamos juntos? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessar os pecados. Confessar os pecados. Se prostrar diante de Deus. Se alguém disser que não tem pecado, é um mentiroso. Só que tem uma grande diferença, né? Nós passamos a ser santos a partir do momento que o Espírito Santo veio habitar dentro de nós e nos selou quando nós nos entregamos a Cristo. Nós sentimos a mudança na nossa vida. Nós passamos a ser santos, santos do Senhor. Pecadores, mas santos. É uma crise. Nós vamos viver essa crise até o dia da nossa morte. Santos, mas pecadores. E o que acontece? Quando nós pecamos, nós nos sentimos mal. O santo não suporta o seu pecado. Quem é santo não coabita com o pecado. Quando tropeça e cai, quando peca, sente-se mal, não sente-se bem. E ele só tem paz quando ele confessa ao Senhor. E o perdão, ele tem direito ao perdão, porque Cristo já morreu por ele. Ele já tem direito, ele é um santo do Senhor. Então, queridos, é importante que você saiba, se você não receber esse perdão, se você não confessar, se você não se prostrar diante de Deus, às vezes a gente não percebe, mas nós estamos pecando e não estamos percebendo. Nós temos que estar lendo a palavra, porque a palavra nos mostra como devemos caminhar. Cuidado. Faça uma autocrítica.
Peça a alguém de sua confiança, alguém que você confia, para conversar com você. Vai e conversa. Como é que está a minha vida? Nós temos que estar sempre tomando cuidado, porque nós somos pecadores. Nossa tendência é pecar. Mas nós nascemos de novo e vamos viver nesse conflito, nessa crise. E às vezes, o mal que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo. Mas só que a gente não se contenta com isso, porque nós somos santos. Nós não renascemos em Cristo para pecar. Então, queridos, o perdão recebido de Deus é fundamental. Se você não tem esse perdão, você não vai conseguir perdoar ninguém. Ninguém. Agora vamos para o terceiro ponto, Kaique, o último, fechando a mensagem. A base para uma família feliz, baseado nesse texto que está aí, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, ou seja, os carrascos, os torturadores. Pode botar, Kaique. Vamos juntos? A base para uma família feliz é o perdão que traz paz. Torturador na minha alma, não quero torturador na minha alma. Eu não quero viver com tortura na minha alma. E os torturadores espirituais que oprimem os demônios não têm vez na minha vida nem na minha família, em nome de Jesus. Mas se você guardar mágoa, você está abrindo brecha para eles. Você está entendendo? A seriedade do problema? Assim como, palavra de Jesus, assim como se vocês não perdoarem, olha o que vai acontecer com vocês. Vocês vão abrir brecha, tortura na sua vida, opressão, falta de paz. E você vê crentes com uma vida infeliz e desgraçada, como eu já vi muitos, inclusive de pastores. Porque não souberam perdoar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não estou falando de salvação, estou falando de família feliz. Vai para o céu, mas aqui na terra foi um inferno. O que houve, cara? Não teve humildade, não se quebrantou, não foi aos pés. Todos nós estamos sujeitos a receber mágoas, ou não? Assim como nós ferimos alguém, podemos ser feridos, nós estamos caminhando e somos todos pecadores. Nós podemos receber injustiças, pessoas que vão falar mal da gente, que vai denegrir. Nós vivemos assim, numa caminhada de imperfeitos. Alguém é perfeito aqui? Mas no momento que você não perdoa, sabe o que você está dizendo? Eu sou bonzão. Eu não magoo ninguém, por que me magoam? Está entendendo o que eu estou falando? A falta de humildade. Quem é soberbo não consegue perdoar. E aí abre a porta, abre a brecha para o diabo agir na vida e faz a lenha. E faz a lenha. E às vezes faz a lenha na sua vida, na vida do seu filho, e assim vai. Isso é muito sério, irmãos. O diabo não quer ver famílias felizes. É um grande desafio. Eu gostaria que você lesse comigo Mateus 6, esses dois versos, 14 e 15, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo depois da oração do Pai Nosso, ele reforça esse tema. Depois do amém, ele diz assim, vamos juntos? Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. A vida é um inferno. Não adianta orar. Hoje nós vimos preocupação na EBD com a oração. Mas se você guarda mágoa no coração, por que tu está orando? Tua oração não passa do teto não, meu irmão. Pode parar. Ora bonito, fala bonito. Não passa do teto. Não passa do teto. A palavra minha? É minha ou é do Senhor? É do Senhor. O Pai não perdoa, meu amigo. Acabou. Se o Pai não te perdoa, por que tu está orando? Está orando à toa.
Enquanto você não for humilde, não se quebrantar, você não tem capacidade para orar, cara. Orar é relacionamento de um pecador miserável com um Deus Todo-Poderoso. E você tem que chegar diante dele com humildade e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Obrigado porque o Senhor me fez teu filho. Eu posso falar com o Senhor como um filho fala com o pai. Não é um privilégio, irmão? Ser chamado de filho? Temos que ser humildes. Humildes. Perdoar os outros. Quem é o maior prejudicado por guardar mágoas? Você mesmo. Estão percebendo ou não? Estão percebendo? Eu não sei qual é o que está no teu coração, a mágoa que vem lá de trás que você carrega até hoje, mas você tem aqui a minha irmã, esposa do pastor, que é psicóloga, conselheira, vai te abraçar, te amar e vai falar com você. Temos o pastor, marca gabinete, vai lá atrás nas raízes, confessa, igual aquele homem, se ajoelha diante do Senhor, chora diante do Senhor e Ele vai te dar perdão e você vai sair dali em paz. Você vai liberar perdão. Eu não quero, mas eu preciso. O Senhor quer que eu perdoe, mas eu não quero. Aí fica naquela, eu não quero, mas o Senhor quer que eu queira. Então que o Senhor me ajude para eu querer. Pai, eu vou perdoar, mas eu não quero. Mas o Senhor quer que eu perdoe. Então, Pai, eu não quero, mas eu vou perdoar. Em nome de Jesus eu vou lhe obedecer. Aí você vai experimentar a paz. Porque você se humilhou e mesmo contra a sua vontade carnal, você fez a vontade de Deus. Está percebendo ou não? Ninguém está falando que vai ser fácil, não, irmãos. De repente, dependendo da profundidade da ferida, nós temos que respeitar cada um o seu tempo, de cada um tem um tempo para isso. Então, amados, eu queria encerrar, por favor, Kaique, resumo agora essas 3 ideias chaves da mensagem de hoje. Você guarde no seu coração. A base para uma família feliz, primeiro, é o perdão sem limites, compreendeu? Sem limites. Não tem pecadinho nem pecadão, sem limites. Segundo, base para uma família feliz é o perdão recebido de Deus. Se você não recebeu, você não tem condições. Concorda? Não tem condições. Paz com Deus, voltei ao lar, estava longe do lar. Como é bom viver na tua presença, Senhor. Estava vagando pelo mundo tão longe de ti. E o Senhor perdoou todos os meus pecados, eu voltei ao lar. A base para uma família feliz é o perdão que traz paz. Amém? Que Deus te abençoe, que essa mensagem fique no teu coração. Enquanto o quarteto vai cantar aqui em cima, eu gostaria que você ficasse refletindo sobre a mensagem que você vai ouvir agora. Você ficasse refletindo. Essa mensagem continua falando no teu coração. Está aqui, ó. Sim. Vamos lá? Bem longe do Senhor vaguei, volto agora ao lar. Veredas más eu palmilhei, ó Deus, volto ao lar. Volto ao lar, volto ao lar. Não há mais vagar. Abre os braços teus de amor.
sei, volto agora ao lar, lamento as transgressões da lei. Ó Deus, volto ao lar, volto ao lar, volto ao lar, não há mais vagar. Abre os braços teus de amor, volto ao lar, Senhor. Estou farto de pecado e dor, volto agora ao lar, confio em ti, em teu amor. Ó Deus, volto ao lar, volto ao lar, volto ao lar, não há mais vagar. Abre os braços teus de amor, volto ao lar, Senhor. Teu sangue puro lhe é mister, volto agora ao lar, qual neve puro faz-me ser. Ó Deus, volto ao lar, volto ao lar, volto ao lar, não há mais vagar. Abre os braços teus de amor, volto ao lar, Senhor. Amém.